PNL, existem caras que falaram assim, deixa eu explicar para você como é que funciona a comunidade científica. Eu chego na comunidade científica e lanço um artigo numa revista muito renomada. Tem revistas renomadas no mundo científico. Quero explicar para você entender um pouco mais. Não é uma questão de funcionou para uma pessoa, algumas pessoas acreditaram e deram certo. Não é isso. Como é que funciona a comunidade científica? É assim, ó. Existe a revista A, que é respeitada por todo mundo, por muita gente. Vamos lá, não todo mundo, muita gente. Então, cara, quem foi que publicou nessa revista? Cara, foi o Einstein, foi o Newton, foi, sei lá, Lamarck, foi só gente da pesada, foi Darwin, cara, todo mundo postou na Nature, cara, o cara que botou ali passou por 57 revisões, foram 57 mil pessoas olharam para aquele artigo que o cara falou e disse, ó, funciona, entra. Aí eles tornam público. Então tem várias revistas conhecidas no meio científico que quando o cara posta lá, o que isso quer dizer? Que passou por um crivo gigante, que passou por um monte de gente dizendo que aquilo não funcionava e no final das contas funcionou. Cara, é assim. A comunidade científica funciona assim. Então tem caras que são caras que ficam estudando, por exemplo, ele fica estudando sobre a lei da gravidade. E ele estuda, aí ele lança um artigo, aí ele publica outro, aí ele publica outro, ele passa a vida dele publicando artigos científicos para a comunidade científica. Só que você pode ser um cara que publica na revista Nature, mas também tem um carinha que pode publicar na revista do Joãozinho de Belém do Pará. Esse é o nome da revista. E aí eu posso ir lá e publicar na revista do Joãozinho de Belém do Pará. Mas espera aí, eu posso dizer que, sei lá, que o controle, ele, toda vez que eu solto, o controle de lâmpada, toda vez que eu solto, ele não cai, ele sobe. Aí eu faço um artigo científico, boto na revista do Joãozinho de Belém do Pará e publico. E digo, eu tenho um artigo científico que foi lá. Aí vem um cara mega renomado e fala assim, bora ver se isso que o Joãozinho está falando é verdade. Aí ele pega as coisas que o Joãozinho falou que funciona e replica no laboratório dele e faz o artigo científico. Só que esse cara, às vezes, ele é um cara muito conhecido. Então, onde é que ele vai jogar? Ele vai jogar na revista do Joãozinho? Não. Ele vai jogar na revista Topzona. Quando ele joga na revista Topzona, essa revista, quando ela publica dizendo assim, olha, o que aquela revista do Joãozinho lá dizia, o que aquele cara dizia, o que aquelas pessoas diziam, ó, não funciona. Então, o Tony Robbins, muitas vezes, ele se embasa dizendo que o que ele fala tem comprovações científicas, só que onde ele publicou? Exato, na revista do Joãozinho, de Belém do Pará. Ah, não é, obviamente não é na do Joãozinho, é numa revista que não é muito conhecida, que tem seus, sabe? Tipo assim, a revista, ele publica na revista que é PNL para amantes, amantes da PNL, esse é o nome da revista. Pô, qual é a chance dessa revista ser tendenciosa e dizer que os artigos científicos do Tony Robbins está certo? Então, existe muito isso. Só que tem caras da comunidade científica lá da revistona que pega essas comprovações científicas da revistinha e fala assim, bora ver se funciona. Aí ele vai, testa em laboratório, faz com um monte de gente e ele fala, não funciona. E aí ele publica na revistona. Aí vem outro cara e faz o mesmo teste, publica na revistona. Aí vem outro cara, faz o mesmo teste, publica na revistona. Vem outro cara. Cara, quando tem uns 20 caras falando assim, meu irmão, para que não funciona. Pois é, deixa eu te falar, PNL é desse jeito. PNL foi publicado nas revistinhas e tem um monte de cara lá na revistona falando assim, meu irmão, para, não funciona. Não funciona. E vem outro cara que diz, é verdade, olha, eu fui lá, testei em laboratório com várias pessoas, não funcionou. Aí vem outro cara e fala a mesma coisa, vem outro cara e fala a mesma coisa, vem outro... Entendeu? Então, quando eu falo assim, olha, isso é comprovado cientificamente, você tem que até tomar cuidado, porque tem gente falando que algo é comprovado cientificamente, mas quando você vai ver, os estudos são fracos. É uma metodologia fraca. O que é uma metodologia fraca? Vou te explicar. Vou trazer exemplos até mesmo da indústria farmacêutica de remédios psiquiátricos.
Quando a indústria farmacêutica, às vezes, ela vai querer comprovar que o remédio funciona ou não, aí existe uma polêmica gigante, tá? Ela vai dar um remédio placebo, que chamam, que é um remédio que ele vai pegar o grupo A e o grupo B. O grupo A, eles vão dar um remédio que é uma pílula de açúcar. Exemplo, tá, gente? Não é exatamente assim, mas você vai entender o conceito. E o grupo B, eles vão dar o remédio psiquiátrico para ver se vai realmente reduzir a depressão dessa pessoa. E aí eles avaliam quantas pessoas se sentiram bem depois de tanto tempo usando o remédio. Só que tem um problema. Não é simplesmente dar o remédio para a pessoa do grupo B. Vou explicar para você por quê. Porque tem remédios psiquiátricos que geram ressecamento na boca. Olha que louco. E o que é que isso quer dizer? Que muitas vezes o cara que está tomando remédio psiquiátrico, ele pensa, porra, se a minha boca ressecou, provavelmente esse remédio está funcionando. E muitas vezes, por ele acreditar que o remédio está funcionando, acaba funcionando e curando a depressão dele. E aí, cara, tem um problema, então, de metodologia. Isso é metodologia. O que é metodologia, então? É a forma como é executado aquele estudo. E aí, então, tem um cara A, tem um grupo A falando assim, tipo assim, então eles pegam grupo A e grupo B, agora eles vão ter uma missão. Qual é a missão? Dar um remédio que resseca a boca desse grupo e dar o remédio verdadeiro que também vai ressecar. Porque talvez os dois grupos vão acreditar que é o remédio que é o remédio psiquiátrico, e aí sim o resultado que a gente vai colher vão ser resultados verdadeiros. Você entendeu? Então tem estudos que são científicos, porém a metodologia é fraca, tem falhas. Então você tem que tomar cuidado até mesmo com quem fala: olha, isso aqui é comprovado cientificamente. Sabe o que você vai ter que fazer? Se você não está afim de pesquisar, você vai ter que procurar pessoas que sabem desse detalhe que eu estou te falando, manda na caixinha do Instagram, pergunta para ela, ou você mesmo vai ter que aprender a se virar e pesquisar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse carinha aqui eu já trouxe específico marcado aqui, porque esse cara aqui é um científico norueguês, se eu não me engano. Isso aqui é um estudo científico que ele publicou, beleza? E aí, cara, ele fez um estudo sobre várias pessoas, ele fez uma meta-análise. O que é uma meta-análise, Rinoel? Ele pega vários artigos científicos e junta os dados deles todinhos e vê se o que é dito na comunidade do PNL bate com a junção desses dados científicos. É mais ou menos por aí. E a conclusão que ele chegou no trabalho dele, que está em inglês, no artigo dele que está em inglês, é: hoje, 35 anos depois da pesquisa, não sei o que, PNL, NLP é PNL em inglês, é Neuro Linguistic Programmation, sei lá como é que é. NLP me lembra mais uma das casas construídas em terreno, em negócio de areia, e não é um edifício numa fundação, fundado, embasado, com um fundamento muito forte numa pedra, numa rocha. Eu sei o que está escrito em inglês, mas não sei exatamente como é que são as traduções das palavras em português. Então, basicamente, ele está falando assim, PNL, cara, é uma casa construída na areia. É isso que ele está falando nesse artigo científico. O que ele fez? Ele pesquisou, ele replicou como o pessoal da PNL diz que funciona, ele replica o estudo, e aí, cara, quando ele volta, ele fala assim, não, peraí, não funciona. Não funciona. Aí ele vai e publica. Conclusão. PNL é como se fosse uma... Isso é o que ele está dizendo. Obviamente, ele fala, olha, as análises da PNL, da pesquisa, do banco de dados, não sei o quê. Ele traz todo o estudo mostrando passo a passo de como foi a metodologia dele. Ele é nesse artigo científico aqui, ele mostra, olha, número por número. Ele pega essa paradinha, olha, método. Ó, como é que foi os materiais? Olha, seleção dos materiais. Por que isso acontece dentro de um estudo científico? Por que isso tem que estar escrito no artigo científico? Para o cara que está lendo olhar e falar assim, tá, deixa eu ver se esse método que ele usa funciona mesmo, deixa eu ver se é verdade. Porque pode ser que ele esteja utilizando um método igual o negócio lá do remédio psiquiátrico. Um método que aparentemente é ok, mas quando chega no final das contas esse método ele fica meio tendencioso. Então deixa eu ver. Aí ele mostra, olha, o método, os materiais que eu utilizei foi isso, isso e isso. Foram terapeutas que não sei o que, não sei o que, não sei o que, tarará, 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 e um monte de coisa. Então, meu querido,
Tony Robbins, ele é o propagandista da PNL. Então, o que é que eu entendo? Se esse cara, ele propaga a PNL, uma coisa que não tem embasamento científico, cara, esse cara ele não tem preocupação nenhuma em trazer coisas que verdadeiramente funcionam. Beleza? Esse é outro carinha aí que a gente está falando aí, que talvez seja polêmico. Então, próximo deles vai ser o nosso famosíssimo, nosso famosíssimo Hélio Couto. Eita, já revelei mais um aqui, ó. Hélio Couto. Hélio Couto é muito conhecido por falar desse negócio de física quântica. Saiba que existem vários artigos científicos falando lei da atração não funciona. Vários artigos falando esse negócio de física quântica, o ser humano não tem influência nenhuma sobre campos quânticos, sobre mecânica quântica. Mas não, como é que o cara faz um estudo sobre mecânica quântica se ele não tem nenhum tipo de interferência? Cara, laboratório. Muitas coisas que esse povo pega e diz que tem um artigo científico que comprova, muitas vezes são experimentos feitos em laboratório que não podem ser replicados na vida real, meu querido. Então ele pega uma coisa e ele faz uma série de correlações e diz que aquilo funciona. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso não é a primeira vez que acontece com a sociedade. A sociedade, de tempos em tempos, passa por ciclos. Por exemplo, se eu chego para você e você olha esse negocinho aqui, eu pego a minha mão e boto esse negocinho aqui e começa a flutuar. Quando você olha para isso, você já pensa em algumas coisas. Espera aí, se esse negócio está flutuando, isso pode ser que o Inoel tenha um imã debaixo da mão dele, pode ser que esteja uma linha segurando, porque eu sei que uma vez eu vi num vídeo do Mr. M, que o Mr. M ele botava com uma linha através de espelhos e não sei o quê. Pois é, hoje à medida que a sociedade ela tem avançado, a gente sabe quais são os determinados truques para funcionar determinadas coisas. Porém, teve uma época, se você der uma pesquisada, você vai ver que a humanidade como um todo ficou impressionada com o poder dos ímãs. E isso, cara, se eu não me engano, quando eu li sobre isso foi em 1900 e alguma coisa, 1800, posso estar até enganado, mas foi por aí, 1800 e 1900. Eles enxergavam o poder do ímã como hoje as pessoas enxergam o poder da física quântica. O que isso quer dizer? Aquilo que você desconhece, aquilo que você não faz ideia do como funciona, aquilo te encanta. Assim como tem. Então, por exemplo, é encantador você ver um celular que fica girando sozinho e você não entende que mecanismo que está fazendo esse celular girar sozinho. Entendeu? Então, já teve essa fase do ser humano acreditar. Cara, tinha um cara na França, se eu não me engano, que eu esqueci o nome desse cara, que ele fazia banheira de imã, algo assim, cara, uma maluquice assim. Mas só que ele falava sobre hipnose, na verdade, né? Hipnose é uma coisa que existe, que funciona, só que muita gente deturpa esse negócio aí, cara. Virou um mar aí perigosíssimo de você acreditar hoje em dia num cara que está falando de hipnose. Você tem que ter 57 mil reticências. Você tem que olhar para aquele cara e falar, beleza, esse cara falou é verdade, esse cara falou é verdade, tá. Beleza, esse cara é confiável? É, porque esse cara tá dizendo, esse cara tá dizendo, esse cara... É muito... Hoje o campo da hipnose é um campo que, para você achar um cara que tá falando a verdade é difícil, tá? Tem um cara que eu já vi, eu esqueci o nome dele, é Felipe alguma coisa. Beleza? Você pode até pesquisar, olha, Felipe Luiz, eu acho. Ó, Luiz Hipnose. Cara, o que esse cara fala, você pode acreditar. Já vi, já pesquisei bastante sobre esse cara. Já, ele sabe do que ele está falando em muitas coisas. Pode ser que daqui a um tempo ele pire, fique louco e de repente ele comece a falar umas coisas que não funcionam cientificamente no mundo da hipnose, mas já pesquisei sobre ele, eu vi que ele tem bastante conhecimento científico e ele sabe do que ele está falando. Beleza? Então, meu querido, ó, outro canal, Física e Afins. Eu pesquisei Física e Afins e ela vai mostrar aqui no vídeo dela todo o negócio do porquê que a física quântica não funciona. E eu acabei dando a sorte dela estar mostrando aqui algo que utilizam muito nas argumentações dos artigos do pessoal da física quântica, que é o negócio quando
os elétrons batem nas barreiras e tem esse negócio que ela está falando aí é um experimento que jogam elétrons e aí tem eu esqueci o nome disso, um feixe. Tem um feixe, ou seja, tipo um buraquinho que esses elétrons eles passam de forma ordenada, só que aí quando tira o observador, eles não ficam de forma ordenada assim como esses três aí tá mostrando, ele fica tudo desorganizado. Aí quando volta o observador, ele fica organizado, quando tira o observador, ele fica desorganizado. É uma coisa assim. Aí esse pessoal da física quântica dizendo que não sei o quê, eles pegaram esse conceito e disseram, olha, isso daqui tem a ver com isso, com aquilo, falaram um monte de besteira, tá? Então, dei sorte, porque eu já vou trazer logo um outro assunto de cara aqui, ó. Já vou trazer outro cara aqui, ó. Vou logo trazer aqui ele na lata. Olha aqui, ó. Eles não questionam isso. Eles sabem que o elétron obedece o seu observador. A matéria obedece quem observa. Transportando para a nossa realidade, vamos falar de mim, tá? Eu tenho a possibilidade de ser, e tem N possibilidades, infinitas possibilidades. Enquanto tem papel, tem marcação de elétron. Olha, o Paulo Vieira está falando exatamente sobre o que eu cravei aqui por coincidência nesse vídeo aqui. Ele está falando sobre esse experimento aqui científico. Só que esse experimento científico ele é feito em laboratório e não dá para ele ser replicado na vida real. E aí ele simplesmente faz uma ponte, uma ligação com a vida real, dizendo que funciona. A maneira pela qual eu me observo disponíveis para mim. Nossa realidade é que o elétron obedece o seu observador. A matéria obedece quem observa. Transportando para a nossa realidade, vamos falar de mim, tá? Eu tenho... Transportando para a realidade. Cara, ele faz assim, do nada. Olha, sai daqui, vem para cá, pá. Cara, não é assim. Não é assim. Estudo científico não é assim. Então tome cuidado com o que você anda vendo. Outro cara. Olha, deixa eu até falar uma coisa para você. Venha desarmado, viu? Venha desarmado, porque você pode estar olhando e falando assim, esse Neo tá falando um monte de besteira. Porque ele não acredita nessas coisas. Não é questão de acreditar, é questão de funcionar. É só isso que eu quero que você entenda. É questão, poxa, se eu falo para você aqui, olha, x ao quadrado menos ou mais duas vezes como é que é a equação do segundo grau? Meu pai do céu, eu até esqueci, porque é de noite, é 1h da manhã aqui, tá? Eu tô aqui gravando 1h da manhã o vídeo. Mas se você pegar, por exemplo, a equação ax ao quadrado mais bx mais c é igual a 0. E eu te falo assim, olha só, meu querido, deixa eu falar. Se você pegar a soma o produto e a soma, não sei o que, aquela coisa toda lá da matemática, se você pegar isso com os números ali, o A, o B e o C, se você fizer um bem bolado ali de soma e produto, você vai encontrar as raízes da equação. Isso é algo que tem comprovação, isso é algo que existe todo sabe, é real, é como se 2 mais 2 é 4 e ninguém tira isso. Entende? Então, quando eu falo aqui para você, meu querido, olha só, isso aqui não tem comprovação científica, é como se eu te falasse assim, olha, 2 mais 2 não é 5. Tem gente dizendo que é 5, tem gente dizendo que é 5, mas não é 5, cara. É 4. É 4. E olha aqui, mais um exemplo aqui, ó. A tristeza que às vezes você vê numa pessoa chama tônus vital. Quando você olha para ela, você já percebe que ela está emitindo frequência, ela está emitindo e recepcionando frequência. Meu Deus do céu, que frequência é essa? Você tem um campo de energia que pode afetar pessoas a 7 metros de distância. De onde isso foi falado? Quem falou isso? Ai, não, mas o cara vai ter que ficar dizendo todas as vezes o artigo científico que ele disse? Não. Não. Por que eu sei que também não? Porque eu sei que o Pablo Marçal ele não tem muito estudo sobre isso. Eu já vi que ele tem muitas falhas nas coisas que ele fala. Se ele fosse um cara como, por exemplo, a mulher do Física e Afins, e ela falasse a mesma coisa, eu ia falar assim, rapaz, beleza, ela está dizendo que funciona, vou acreditar aqui nessa parada. Tudo que é muito, gente, tudo que é muito assim, fora da realidade, que você não percebe, cara, cuidado, cuidado. Não sai acreditando igual um bobão, pelo amor de Deus. Então, por exemplo, se ela me fala um negócio desse, cara, eu acreditaria, mas eu sempre vou ficar com uma pulga atrás da orelha. Você tem que tomar cuidado com o que você está acreditando. Se tem um cara falando assim, olha, isso aqui, peraí.
Quem te disse isso? Onde que está escrito isso? Quem falou isso? Sabe? Então, pela sucessão de erros que eu já vi do Pablo Marçal, cara, a chance dele falar uma besteira é muito grande. Então, isso daqui não existe que ele está falando, tá? Paulo Vieira. E aí eu trouxe um outro canal do Primata Falante. Esse cara, ele é um físico, ele não posta mais nada no canal dele, porém, ele explica sobre física quântica, tá? E uma das coisas que eu até deixei no ponto exato que ele fala no vídeo dele, ele explica tudo, fisicamente, para você entender de uma forma que você que é leigo. E ele mostra. Coisa de trás da sua orelha. Outra coisa, nós não temos controle sobre fenômenos quânticos. Nossa vontade não influencia na posição de um elétron. O nosso sentimento não faz duas partículas se entrelaçarem. O seu amor sincero não provoca saltos quânticos. Tudo isso é feito através de interações muito bem calculadas e com equipamentos capazes de produzir energia. E energia física, tá? Parem de usar a palavra energia como se ela fosse uma coisa mística, gente. Energia é uma grandeza física. Então, meu querido, terminei. Veja esses canais, faça suas próprias pesquisas aí. Não sei nem que negócio é esse aqui. Isso aqui é alguma coisa a ver com PNL em alemão, que eu estava pesquisando. Então, terminei por aqui. Esse vídeo ele ficou gigantesco, 42 minutos. Porém, eu espero que você veja até o final. Beleza? Valeu, até mais. Tchau.